Glória a Deus. Meus amados, hoje nós vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 1. Gênesis 33, versículo 1. Rei da Glória, Senhor do Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos e fazer com que muitos estão nos assistindo para se assentar na sua mesa, onde o Senhor nos servirá. Porque deve ser o seu Espírito Santo nos dar as devidas palavras que precisamos para a sua honra e glória. Queremos ler, queremos aprender, queremos ser instruídos acerca da sua palavra, pois o Senhor é tudo aquilo que precisamos. E lhe invocamos aqui, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. E o povo diz, amém. Vamos lá. Gênesis 33, 1. Nós vamos estudar hoje o encontro entre Jacó e Esaú. Uma passagem muito forte, uma passagem que, na verdade, não foi tão fácil assim para Jacó se encontrar com uma pessoa que já anos atrás o perseguiu ao ponto de querê-lo matar. Ou seja, seu próprio irmão, por causa de Jacó ter enganado seu irmão Esaú e tomado a sua primogenitura, claro, Esaú não gostou e, consequentemente, houve uma grande confusão dentro da casa de Isaac, que fez com que Jacó teve que fugir para a casa dos seus parentes, Labão. E ali, depois de um certo tempo, direcionado por Deus, Jacó teve que voltar por direção de Deus e o reencontro foi inevitável. Jacó teve que se reencontrar com Esaú. E nós vamos ver como que esse encontro foi. Algo muito forte. Gênesis 31, 1 diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia os seus filhos depois e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são esses? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concebeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarda para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceite este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste também. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Bom, nós vamos entender, nós vamos estudar hoje
esse encontro de Jacó com seu irmão Esaú. Pois eu falei anteriormente que debaixo da ordem divina, Jacó obedeceu, voltando mesmo que aos seus olhos, representaria um grande risco. Um grande risco, sabendo que Esaú poderia aproveitar essa situação para se vingar do passado. Então, realmente, nós vimos anteriormente que Jacó ficou muito apreensivo, muito com medo, na verdade. A alma de Jacó foi abalada ao ponto dele perguntar e pedir a Deus. Ou seja, realmente Jacó estava duvidando da reação que Esaú poderia ter e colocar em risco não somente a vida de Jacó, mas as suas esposas e os seus filhos. Então, havia algo que em Jacó precisava acontecer antes desse encontro. Jacó, na verdade, se preparou. Ele foi cauteloso e separou as famílias em dois. Por quê? Porque se uma família for ameaçada, parte da família for ameaçada, né, a outra poderia escapar e fugir. Ou seja, isso foi o pensamento de Jacó. Mas não foi isso que aconteceu, meus amados. Ao contrário, para a surpresa de Jacó, Esaú foi curado. A alma de Esaú foi totalmente sarada, totalmente curado do seu passado. Ou seja, foi claro, a atitude comprovou que Esaú perdoou seu irmão. E que passaram-se muitos anos, mais de 14 anos, muito mais de 14 anos. E nesse tempo, na verdade, o coração de Esaú foi trabalhado. Quem você acha que trabalhou o coração de Esaú? O próprio Deus. Isso é claro. Mas aí você pode alegar, mas Esaú não estava seguindo Jesus, não estava obedecendo a Deus. É a representação do homem desobediente. Sim, mas mesmo o faraó, Deus o inclinou a fazer sua vontade e também a se opor àquilo que Deus quis que faraó se opôs. Então, Deus é Deus, Ele é soberano. Mesmo na vida de uma pessoa que não serve a Deus, Deus pode inclinar o coração dessa pessoa e fazer o que Ele quer. O que Ele quer, mesmo com o ímpio. Acredite se quiser. Então, Esaú, ele foi curado do seu passado. Por quê? Quando nós lançamos as nossas redes, meus queridos, sobre a palavra do Mestre, pois mesmo que tentamos pescar a noite toda e nada acontece, como aconteceu com Pedro, você lembra disso? Pois se Jesus nos manda fazer e voltar para lançar as nossas redes, o que vai acontecer? Pois elas vão se encher de peixe. Por que eu estou falando isso? Porque se Deus diz para Jacó voltar e se reencontrar com Esaú, é que ele deveria ter confiado em Deus. Se Deus manda isso, é que Deus está no controle. Agora, outra coisa é você fazer algo em que você não teve a direção para você fazer, sendo que ainda você não teve a direção de Deus. Aí a dúvida pode entrar. E não adianta falar para Deus, Deus, ajuda-me, sendo que você antes não teve a dependência de Deus. Em entender e saber o tempo favorável para você se reconciliar.
há relacionamentos no qual Deus vai lhe pedir para você se reconciliar com certas pessoas. Mas existe sim um tempo para a reconciliação. Porque uma reconciliação, ela não depende apenas de você querer. Porque tem a outra parte. Agora, claro, na vida de um cristão, o seu papel é perdoar. E você estar sempre preparados e desejar sempre fazer e cumprir a sua parte. De quê? De perdoar aqueles que você ofendidos e de ser um pacificador. Mas o problema é que nem sempre a reconciliação acontece. Por quê? Porque mesmo que você queira, existe a outra parte. E só Deus sabe quando Esaú está preparado para lhe encontrar. Mas para você receber o aval de Deus, tem que ser um homem de Deus. Porque quem recebe direções e prospera nas suas direções é uma pessoa que sabe e aprendeu a ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus, tem que andar em santidade. Tem que pagar o preço de ser um homem, uma mulher de oração. Tem que ser uma pessoa que jejua. Tem que ser uma pessoa escolhida e estar debaixo de um teto onde a unção e a graça se manifesta na vida dessa pessoa. Bom, a Bíblia diz que quando Jacó chegou até seu irmão Esaú, Jacó se prostrou 7 vezes e Esaú o abraçou e o beijou. Glória a Deus, que lindo. Eles choraram muito a se reencontrarem. E o que aconteceu? Pois a ferida do ódio do passado de Esaú, a ferida de Esaú, ela ficou no passado. Ela ficou no passado e ali se confirmou que apenas ficou o quê? Uma cicatriz no coração de Esaú. E eu vou estar falando hoje sobre a cura da alma de Esaú. Sim, a cura da alma de Esaú. Por quê? Porque ali muitos estão nos vendo nesta noite e essas pessoas não conseguem se livrar, se libertar de situações que até o dia de hoje essas pessoas são marcadas e feridas e não conseguem perdoar. Não conseguem perdoar. São pessoas, são Esaú, que por ainda não conseguir perdoar, Deus te vê como Esaú e não como um Jacó. Porque Jesus deixa claro que se você não perdoa, desculpa, se você não perdoa, tampouco Deus lhe perdoará. Mas isso é claro, não existe um meio de escapar nessa verdade. Então, uma pessoa que quer Jesus tem que se livrar de mágoas do passado. Quantas vezes eu bati nessa tecla e eu continuarei batendo nessa tecla, porque tem mais pessoas que estão entrando na house e mais pessoas que precisam ser tratadas em feridas abertas, que não foram fechadas, nem saradas e nem cuidadas. Há feridas, escuta-me bem agora, que só cicatrizam quando ela é espremida e quando o óleo opera. Eu vou repetir. Se vocês querem ser um Esaú sarado, simbolicamente uma pessoa que deixa de ser Esaú para você se tornar da família de Cristo e ser uma pessoa, enfim, livre do seu passado.
pois é necessário cuidar da sua ferida. Eu cheguei a falar daquilo que eu vou falar agora, eu cheguei a falar uns meses atrás essa palavra, mas vale a pena reenfatizá-la, porque se Deus certamente me leva a ministrá-la novamente, é que realmente ela tem sua importância de estar, né? No livro de Isaías, capítulo 1, versículo 6, olha que diz a palavra. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Olha só, vamos entender isso. Como que Esaú foi curado? Certamente, Esaú soube lidar com a ferida dele. Para chegar e ver seu irmão, que ele odiava ao ponto de querer matá-lo, abraçá-lo e beijá-lo. Você está preparado emocionalmente, sentimentalmente, em você se reencontrar com pessoas que ele feriu tanto, ao ponto de hoje chegar até elas, lhe abraçar e lhe beijar? De fazer isso com seu inimigo? Com aquele que o pisoteou? Que o feriu tanto? Que lhe enganou tanto no passado? Que lhe traiu? Com infidelidade? Pois vamos entender Isaías. O que Isaías quis dizer? Isaías aqui, ele deixa claro que existem chagas podres, não exprimidas, presta atenção, chagas, que são feridas, né? Podres, não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, para que certas feridas da sua alma sejam saradas, é necessário seguir esse processo. Qual o processo? Vocês querem vencer? Aquilo que o consome, aquilo que consome sua alma e que você não consegue esquecer. Porque inclusive Satanás o torna refém dessa prisão de lembranças. Então eu vou lhe explicar o que você vai ter que fazer. Primeiramente, anota. Você precisa identificar a ferida podre. Porque essa ferida podre, ela pode ter sido causada pelo ódio. Pelo ódio. A gente tem pessoas abusadas. É difícil perdoar quem lhe abusou quando você era pequeno, quando você era criança, quando um primo foi usado para lhe abusar. É difícil perdoar um tio que lhe abusou. É difícil perdoar um esposo que se aproveitou de uma situação para lhe enganar. Uma esposa que lhe trocou por outro homem. Por outro homem. E por uma pessoa, uma esposa que lhe trocou por outra mulher. Ou um esposo que lhe trocou por outro homem. É possível vencer e você perdoar essas pessoas? Sim. Sim. A sua parte, Esaú,
A sua parte é, primeiro, identificar esse mal. Aquilo que causou tudo isso. Por quê? Porque, meu amado, quem sai perdendo em tudo isso é o ferido. Então, nesses anos que Deus permite que você viva aqui na Terra, viva os bem. Se essa pessoa quis fazer o mal, então ela prestará conta com Deus. Mas agora se trata você viver e prolongar seus anos de vida para que certas enfermidades provocadas por Satanás não venham lhe assolar, como muitas pessoas, por causa dessas coisas, vão desencadeando enfermidades cuja maior e mais perigosa é a depressão. Porque essas pessoas não souberam lidar com o fracasso de pessoas que foram usadas por Satanás para lhe humilhar. Identificar a chaga, identificar aquilo que está podre, que pode ter sido causado pelo ódio, pela vingança, pela mágoa que consome sua alma, pelo medo, que pode levar a uma pessoa a desistir de viver, ou entrar na armadilha da depressão. Identificação da ferida. Em segundo lugar, quando você identificou e você reconhece que você precisa ser tratado, eu reconheço. Pastor Cris, eu reconheço que isso está me fazendo mal. Pastor Cris, eu reconheço que eu estou me tornando uma pessoa amargurada, uma pessoa frustrada, que inclusive faz com que dentro da minha casa os meus filhos não me suportam. O meu esposo não me suporta mais. Os meus irmãos não querem mais me ver, porque me tornei uma pessoa chata, amargurada, que vê tudo negativo na vida e que não somente não acredita mais em ninguém, mas busca no outro uma certa maneira de descontar naquilo que essa pessoa viveu no passado. Consequentemente, as pessoas fogem de você. Você não tem mais amigos, porque as pessoas não têm mais prazer de estar do seu lado. Agora, o maior erro que você pode fazer é culpar o mundo pela situação que você está vivendo. Pare de culpar os seus filhos. Pare de culpar os outros. Se os outros se tornaram culpados por certas coisas que tornou você como você está agora, então eu lhe proponho algo. Aceita o tratamento. Identifica o problema. Segundo, espremer a ferida. Porque assim Isaías diz: feridas, chagas podres, não espremida. Você precisa espremer a ferida. A ferida, ela não pode fechar e cicatrizar antes você não expulsar o pus que provoca infecções. Se você é ferido e você deixa a ferida aberta, o que vai acontecer? Ela vai infeccionar. Se não há ninguém que é capaz, o que foi capaz na sua vida, ser usado com uma voz profética, pela palavra de Deus, pela sabedoria de Deus, em lhe dar instruções e diretivas para você ser sarado, então você vai ficar com sua ferida aberta e você vai pensar que o tempo será suficiente para você amanhã ser curado. Não. Porque situações assim só podem ser
curados quando a palavra de Deus vem até você. E quando Deus coloca instrutores e tutores para lhe auxiliar, a fim de que você vence aquilo que Satanás usou no seu passado para lhe derrotar. Espreme o mal. Você tem que exprimir aquilo que procura infeccionar. Ou seja, o que faz a infecção? Ela piora a situação. Quando você não trata algo e que você diz, não, deixa para lá, isso aí, eu decido ficar com isso, porque essa situação é imperdoável. Meu querido, sim, é perdoável. Você não vai ouvir Satanás. É perdoável, sim. Porque se você age assim, as bactérias vão entrar na sua chaga. E aquilo que já foi aberto vai se tornar um câncer para a sua vida, ao ponto, escuta isso, ao ponto de lhe matar. Porque muitos, até o dia de hoje, estão dormindo, morrendo, já estão mortos. Por quê? Porque não houve ninguém capaz de instruir e ensinar essas pessoas a se libertar na sua alma para Deus proporcionar um reencontro com Jacó. Você precisa se encontrar com Jacó. Esaú. Você precisa entender que Jacó, ele não é seu inimigo. Porque esse Jacó, esse reencontro, se você se prepara para esse reencontro, esse encontro tremendo proporcionado por Deus, você vai poder viver os melhores anos da sua vida. Em nome de Jesus. Você está me entendendo simbolicamente ou não? Você precisa exprimir para evitar a infecção. Exprimir. Quando nós deixamos infeccionar uma ferida da alma, quando você permite que a sua alma seja infeccionada, é quando não combatemos contra tudo aquilo que possa ameaçar o estado saudável da nossa alma. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Você não pode permitir que Satanás mitralhe a sua mente com aquilo que você por muitas das vezes tem tolerado e que faz com que até o dia de hoje você está na situação que você está. Se Esaú venceu a mágoa e o ódio, porque Deus tratou Esaú à distância, quando Jacó estava fazendo as coisas certas, em agradá-lo, então também você pode vencer. Se você não espreme a mágoa, o medo, o desânimo, o pessimismo, se você não renuncia ao mal, ao pecado, então esse pus será a causa da sua ferida jamais cicatrizar. Agora, por que isso? Porque para cicatrizar a sua ferida, não basta o tempo. Ah, deixa o tempo, porque o tempo sara. Isso não é verdade, meus queridos. Tem que fazer a sua parte. Tem que procurar um médico competente. E Jacó procurou Jesus. E Jesus curou o relacionamento de Jacó e Esaú, fazendo com que Esaú fosse curado de um ódio que o consumia. Mesmo à distância, o médico dos médicos operou em Esaú, e Esaú exprimeu a ofensa do
Irmão, que coisa bonita, gente. Agora, vamos lá. Os últimos passos para a cicatrização. O que deve fazer? Em terceiro lugar, ligar as extremidades da ferida e colocar óleo, azeite, meus amados. O óleo, na Bíblia, ela tem como função curativa. Ela tem uma função curativa. Na Bíblia, é o óleo da unção, meus amados. O óleo é o agir de Deus. A unção está na palavra de Deus. Vocês querem a palavra de Deus? Então ela é cura para a sua alma. Se você a quer e a coloca na sua vida, assim como Esther, quando massageou-se por meio dos eunucos que massageava Esther, você precisa deixar que o óleo que a unção curativa para a sua alma penetra nos seus poros. Penetra na sua vida. Você precisa ouvir a palavra que é óleo para a sua vida, que é óleo para a sua alma. E você precisa manipulá-la, a palavra, usá-la, usufruir dela, porque nela está a cura de Deus. O óleo da unção é curativa. A cura da sua alma se alimenta do óleo da unção que você injeta sobre ela. Glória a Deus. Agora, vocês precisam entender algo muito sério, meus amados. Que a razão de muitos prevalecerem feridos nas igrejas, a razão de muitos usarem espadas e não abraços com Jacó. Sabe o que é? O porquê? Porque são Esaús que não souberam lidar com suas feridas e não foram orientados a curar essas feridas. Mas se você colocar óleo, unguento, unção, sem que antes o pus não for espremido, então não haverá cura, meus amados. É isso que acontece com as pessoas que usam o óleo, ou seja, usa a palavra de Deus. Porém, ouve a palavra de Deus, mas não são curados. Me pergunta por quê? Pastor, eu não entendo. Eu sou crente já faz 30 anos, eu ouço a palavra de Deus e ainda não estou conseguindo. Não estou conseguindo me libertar desse medo, não estou conseguindo me libertar desse fracasso do passado, sou ainda derrotado, porque me fizeram isso, eu não consigo, pastor Cris. Pois eu lhe falo, porque mesmo você colocando óleo, palavra e ouvindo a palavra, você não é curado, porque você não espremiu a ferida. Porque não adianta você colocar azeite na ferida, sendo que o pus ainda está dentro dele. E você deve renunciar de verdade a tudo aquilo que Satanás semeou no seu coração, usando essas pessoas no seu passado. Porque o dia que você diz, eu renunciei isso, não aceito e decido perdoar de verdade, é o dia em que ali a palavra de Deus terá efeito para assim cicatrizar a superfície e assim, no dia do encontro com Jacó, você será livre. E sua reação, inclusive, frente a certas situações, serão surpreendentes para muitos. Quem imaginaria que Esaú, um homem agressivo, um homem que se tornou uma ameaça para Jacó, pois ao ver seu irmão, o abraçou e o beijou. Ou seja, Esaú
quis intimidade. Não somente o perdoou, mas mostrou amor. Deus pode fazer isso com sua vida, meu amado. A unção sem expulsar o medo ou a sua autocomiseração não terá efeito para o tornar vencedor, meus queridos. Porque quando isso é feito, ali o tempo cicatrizará a ferida de Esaú. Deus precisou de tempo para cicatrizar Esaú. Sim, mas ali só cabe a ele de permitir que todo esse tempo for derramado para assim Deus reunir aquilo que Deus quis reunir, em nome de Jesus. Agora, Esaú, simbolicamente, todos os Esaú que estão me vendo agora, quando você vê Jacó, quando você revê Jacó, qual é a sua reação? Como você reage? Pularias tu no pescoço dele para abraçá-lo ou para matá-lo? Basta você vê-lo. Porque se já quando você fala dele, você fica com raiva, imagina vendo e ele é presente. Você tem que primeiro aprender, antes de vê-lo, a liberar perdão e tratá-lo como se você estivesse em frente dele. Porque até que você ruminar os feitos dessa pessoa, você não será nunca sarado. Pois é momento de você mudar seu falar. Porque Satanás, ele alimenta a alma do homem com as palavras que saem da boca do homem. Satanás cata essas palavras e a usa contra essa pessoa. Vamos mudar o nosso modo de pensar. Vamos mudar nosso modo de ver para ver como a Bíblia diz que nós devemos ver. Amém? Vamos continuar. Diz assim, olha só, depois de Esaú receber os presentes de Jacó, que Jacó chegou com presente, e se abraçarem, nós vamos ver o que ocorreu. Gênesis 33, 12. Então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Jacó, porém, lhe diz, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sobre os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentaram suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do seu servo e eu sigo atrás devagar no passo dos rebanhos e das crianças até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Bom, muito interessante a resposta de Jacó. Chamou minha atenção essa passagem, meus queridos. Bom, depois deles se abraçarem, ali Esaú diz, me segue, vamos lá, vamos juntos. E Jacó, ele diz assim, meu senhor, uma forma de respeito, meu senhor, não posso, por quê? Porque eu tenho minhas crias, meus gados e meus filhos e minhas esposas, elas têm um ritmo diferente do meu e do seu. E se eu vou ao seu ritmo lhe acompanhar, certamente meus gados não vão suportar, porque já faz muitos dias que estamos andando e eles estão muito cansados. O que chamou minha atenção com isso?
que mesmo que você esteja indo num ritmo, meus amados, um ritmo com Deus, na sua vida espiritual, isso não quer dizer que todos poderão lhe acompanhar. Um líder, você quer ser líder? Então, um líder deve saber andar na cadência daqueles que não são capazes de andar como ele. Não é para me gabar, mas nem todos dentro da minha casa têm meu nível espiritual e a intimidade que eu tenho com Deus. E tanto desenvolvimento como Deus me dá na criatividade, na inspiração das palavras que Deus me dá. Minha esposa não tem essa desenvoltura. Esther tampouco. Porém, eu devo entender que mesmo que elas tenham um ritmo diferente do meu, eu devo saber andar com todo o grupo sem matar. Sem matá-los, por imposições e por exigir delas aquilo que eles não podem dar. Quando uma pessoa é responsável espiritualmente de uma família ou de uma igreja, essa pessoa deve entender que cada um tem seu ritmo de marcha, meus amados. Agora, vocês que estão me vendo, vocês que são pais, vocês devem incentivar os seus filhos a chegar até a linha de chegada. Mas se você os obrigam a marchar como você marcha, eles provavelmente não irão suportar. Então, o importante, meus amados, é marchar. O que importa é marchar, não ficar parado. O que importa é marchar. O importante é convidar todos os membros da família a buscar a face de Deus, a ler a Bíblia todos os dias. E os pais convidar seus filhos todos os dias para ensiná-los em família. Mas há quem corre e há quem marcha lentamente. Há João, que é veloz, e há Pedro, que corre menos, mas que chega aonde deve chegar. Você lembra quando ambos apostaram a corrida? Quando disseram às mulheres que Jesus tinha ressuscitado e não estava mais, a Bíblia diz que João correu junto com Pedro, só que João corria muito mais rápido do que Pedro. O mais importante é que chegam até o túmulo e que comprova que Jesus ressuscitou e não está mais. Cada um tem o seu ritmo, meus amados. Você não pode exigir e ser demasiadamente rígido e duro com seus filhos que não tem o mesmo ritmo de você. Porém, você deve se incentivá-los todos de maneira e de forma equilibrada a marchar. E não ficar, obviamente, parado e nem, muito menos, retroceder e ir numa direção contrária no qual Jacó quer e decidiu estar. Então, Jacó, ele teve paciência. Chamou minha atenção isso. Eu sei que se Deus está me usando para falar essas coisas, que tem seus motivos. E tem pessoas aqui que precisam ouvir isso. Então, Jacó, ele teve paciência com seus filhos. Ele teve paciência com seus gados. Com suas esposas. Agora, claro, uma coisa é eles não querer andar e outra coisa é andar devagar por causa das limitações. Tenhamos paciência com os nossos filhos. Tenha paciência com sua esposa. Tenha paciência com seu esposo. Incentiva-os a se colocarem a marchar e não seja dura demais, mas tampouco não tolera tudo. Procura um equilíbrio.
Agora, se você tolera muito, você vai perder seu filho. E ele vai morrer no deserto. Porém, se você o incentiva a marchar, e assim sempre marcha, e o incentiva a ser aquilo que Deus quer que seja, como? Convidando, e você primeiro sendo um Jacó, meus amados. Você ser primeiro um Jacó. Porque para que seus filhos, seus gados o seguem, eles têm que ter um motivo de lhe seguir. E ter a convicção de que realmente dentro de casa vale a pena seguir um homem sensato ou uma mulher sensata. Porque tem pais que exigem dos seus filhos que lhe obedeçam, sendo que eles mesmos mostram um péssimo testemunho dentro de casa. Então vamos aprender a ser um Jacó que tem autoridade? Um Jacó que tem paciência? Um Jacó que tem amor? Um Jacó que tem palavras brandas para desviar o furor? Um Jacó maduro? Um Jacó que fala com Deus. Sendo assim, sua esposa vai lhe seguir. Seu esposo vai lhe seguir. No ritmo deles, mas vai lhe seguir. Sendo assim, seus gados vão lhe seguir. É isso que Deus quer. Vamos cuidar. Em nome de Jesus. Eu quero orar hoje sobre 2 pontos que eu falei nessa noite. O primeiro, prepare-se para esse encontro. Prepara sua alma, ó Esaú. Porque senão você nunca encontrará Jacó. E Jacó tem muito para dar para Esaú. Mas Esaú não tem nada para dar para Jacó. Ou seja, quem sai ganhando quando você perdoa é você, Esaú. Você está entendendo? Feche os seus olhos. Meu Pai, eu sei que o Senhor tem me usado nessa noite para falar com essa pessoa. A sua mensagem foi clara. E eu sei que tudo é possível para aquele que crê. Pois, em nome de Jesus Cristo, que tudo aquilo que te consome até o dia de hoje seja exprimido no poderoso nome de Jesus Cristo. O veneno da mágoa, o veneno da depressão, o veneno do suicídio, o veneno da derrota, o veneno da autocomiseração, o veneno da vingança, o veneno do ódio, eu espremo, expulso em nome de Jesus Cristo da tua vida. E eu te decreto livre desse pus, dessa praga, dessa chaga, em nome de Jesus. Seja livre dessa infecção maldita que te consome e que te torna amargo até o dia de hoje. E que agora a unção dessa palavra venha como um bálsamo sobre essa ferida e a cicatriza hoje, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa vida. Que esse lar seja restaurado. Que Jacó possa ter a sabedoria de saber quando ir mais rápido e quando frear, para não se esquecer de todos aqueles que têm dificuldade dentro da sua casa em marchar. O que adianta marchar para salvar o mundo todo
e deixar sua família, seus gados, que nem sequer quer lhe seguir, porque conhecem o Jacó que tem dentro de casa. Faz com que esse Jacó se torne Israel, Senhor. Um homem confiável, um homem paciente, uma mulher paciente, em nome de Jesus. Amém e amém.